Ele diz: da mesma forma que foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casa, não desça para os levar, e quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o meu texto para esta noite. Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora, por que Jesus diria algo assim? Que coisa estranha para ele dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. E então, em 2 Pedro, no 3º capítulo, a Escritura diz: o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E você pode perguntar: Billy, você acha que essas coisas vão acontecer? Bem, vamos voltar e estudar o porquê de Jesus ter dito: lembrai-vos da mulher de Ló. Tudo começou com Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Ele era amigo de Deus. Ele foi um grande homem de Deus. Ele era um grande homem de fé. E quando Deus lhe disse certa vez para levar seu único filho Isaque e oferecê-lo no Monte Moriá como sacrifício, Abraão obedeceu. Ele estava prestes a sacrificá-lo quando Deus parou sua mão no ar, no momento em que a faca estava prestes a descer. Deus o estava testando para ver o quanto Abraão realmente amava e obedecia a ele. Abraão viajou por todo o Oriente Médio. Começou em Ur, próximo de onde atualmente ocorreu a guerra entre o Iraque e o Irã. Depois foi para Harã com seu pai, Terá, seguiu para Canaã, desceu ao Egito, retornou a Betel e continuou indo e vindo por todo o Oriente Médio. Ele se tornou muito rico, possuindo grandes rebanhos de gado e ovelhas. Abraão tinha consigo seu sobrinho Ló, e sua esposa se chamava Sara. Mas há um perigo nos bens e na prosperidade. Abraão se tornou rico, e a prosperidade frequentemente traz pobreza espiritual. Abraão cometeu alguns pecados diante do Senhor, mas corrigiu suas falhas, confessou seus erros, e Deus o perdoou. A Escritura diz em Eclesiastes 6, há um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada falta à sua alma. E Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, quem são os ricos? As pessoas que vivem na Europa, na América, no Reino Unido, na Irlanda ou nessa parte do mundo são consideradas ricas, se comparadas com os padrões de muitos outros países. Mesmo que tenhamos roupas para vestir e sapatos para calçar, já somos considerados ricos. E Jesus disse que será muito difícil para uma pessoa rica entrar no céu. Por quê? Por causa de todas as tentações e perigos que a riqueza traz. Agora, Ló também se tornou rico. Abraão era rico e Ló também. Eles decidiram se separar porque seus servos estavam brigando entre si. Abraão disse: Ló, se você quiser ir para a direita, vá, eu irei para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. Você escolhe. Então, Ló olhou para o vale e viu as bem irrigadas planícies do Jordão. Ele também viu Sodoma, e sua esposa e família provavelmente o incentivaram. Então ele escolheu ir para Sodoma. Sodoma, uma cidade perversa. Imagine tudo o que vem à sua mente quando você pensa em Wall Street, Las Vegas, Soho em Londres, a Reeperbahn em Hamburgo ou o bairro da Luz Vermelha de Amsterdã. Reúna tudo isso em uma só imagem e você terá o que Sodoma era naquela época. Ezequiel, o profeta, certa vez disse: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, o orgulho. Sodoma era muito orgulhosa. Eles excluíram Deus. Estavam orgulhosos de si mesmos e das coisas que haviam feito. E então, diz o texto, estavam cheios de pão e com abundância de ociosidade,
tanto ela como suas filhas. Em outras palavras, tinham tudo o que precisavam para viver com lazer e conforto. No entanto, não fortaleceram a mão dos pobres e necessitados. Ignoraram os pobres, os necessitados e os oprimidos do mundo. Muitas vezes, nós também ignoramos os necessitados. Ignoramos pessoas de outras raças. Ignoramos aqueles que sofrem com a fome na África. Ou talvez não os ignoremos completamente, mas não fazemos o suficiente. Não tanto quanto poderíamos fazer. E Deus vai nos responsabilizar por isso. Eles eram altivos e cometeram abominações diante de Deus. Em outras palavras, eram orgulhosos, soberbos, ricos, tinham tudo, mas negligenciaram os pobres e os oprimidos do mundo. E Deus disse: o julgamento virá. Em Lucas 17, como lemos, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ouçam isso, assim será. Será como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma. Assim também serão os dias que antecederão a volta de Cristo. Sim, eu acredito que a Bíblia ensina, em mais de 300 lugares no Novo Testamento, que Jesus Cristo voltará. Essa é a esperança que pulsa no coração de todo verdadeiro crente. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está à direita de Deus Pai, e Ele voltará. Agora não me perguntem quando, porque eu não sei. Ele disse aos discípulos: não tentem adivinhar o dia ou a hora. Não especulem. Nós não sabemos, mas Ele nos deixou certos sinais. E ao que parece, esses sinais estão se alinhando, talvez pela primeira vez na história, desde que Ele os mencionou. Todos os sinais parecem estar presentes, indicando que a vinda do Senhor está próxima. Não sabemos com certeza, mas parece que sim. Porque uma das coisas que ele disse foi que o Oriente Médio estaria em turbulência. Ele falou sobre pestilências. Vejam tudo o que está acontecendo com as pestilências. Ele disse que o mundo inteiro estaria em tumulto. Observem o terrorismo no mundo, os enormes investimentos em armas e exércitos ao redor do globo. Todas essas coisas, ele disse, são sinais de que a vinda do Senhor está próxima. Porque veja, o mundo se destruiria se Deus não interviesse. Mas acredito que a Bíblia ensina que Deus tem outros planos para a humanidade. Eu acredito que Cristo voltará e que o reino de Deus triunfará. E aqueles de nós que conhecem a Cristo e têm o reino de Deus dentro de si, reinaremos com Cristo. Estou ansioso por aquele dia em que Ele voltará. Ele disse: 2 estarão numa cama, um será levado e o outro será deixado. 2 podem estar voando em um avião, um será levado e o outro deixado. O caminho para o Armagedom é semelhante ao caminho para a destruição de Sodoma, disse Jesus. Agora observe, eles tinham uma falsa sensação de segurança. Nós também temos uma falsa sensação de segurança. Confiamos em nossa força econômica e em nosso poderio militar. Tudo isso pode desaparecer num instante. Isaías, no capítulo 31, versículo 1, diz: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e colocam sua esperança em carros de guerra, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Eles não olham para Deus. Nós não buscamos ao Senhor. Confiamos em outras coisas, em nossos dólares e libras, em nosso poder militar. Mas essas coisas não nos salvarão. Precisamos de Deus. Precisamos buscar ao Senhor. É isso que Isaías estava dizendo. Além da falsa sensação de segurança, eles estavam envolvidos em prazeres pecaminosos. Haviam se tornado insaciáveis. Nós também somos assim. E a Bíblia adverte: o triunfo dos ímpios é curto, e a alegria do hipócrita dura apenas um momento. É apenas um momento no tempo. A Bíblia diz em Provérbios 14: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Parece certo seguir por esse caminho,
mas o fim é a morte. Deus diz: até mesmo no riso o coração sente dor, e a alegria pode terminar em tristeza. Mesmo quando você ri, às vezes não sente tristeza? E quando você lê os jornais ou assiste ao noticiário, com todos os assassinatos e atrocidades que estão acontecendo, você se pergunta: como isso pode estar acontecendo? A Escritura diz que o povo de Sodoma estava ocupado demais para Deus. Estavam ocupados demais ganhando a vida e desfrutando seus prazeres para dedicar algum tempo a Deus. E assim somos nós. Não damos a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Deus não exige de nós um sistema legalista, mas Ele exige o primeiro lugar em nossas vidas. Ele quer ser o Senhor que se assenta no trono do seu coração, que controla e governa a sua vida. E foi por isso que Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz e derramar seu sangue, para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque veja, o problema do mundo hoje pode ser resumido em uma palavra: pecado. E a Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Somos todos pecadores, nascemos no pecado. Somos pecadores por escolha e pecadores por prática. E esse pecado nos separa de Deus, de modo que não temos um senso de realização. Não conhecemos o propósito e o significado de nossas vidas. Você pode buscar prazeres e diversões, mas eles não satisfazem. Algo lá no fundo clama por algo mais. Esses prazeres não resolvem o problema do seu lar, não resolvem o problema do desemprego. Algo está fora de equilíbrio, algo está errado. Eles também eram culpados de idolatria. Idolatria. Esse é o pecado que Deus mais odeia. É também o pecado do mundo ocidental hoje. Na verdade, é o pecado do mundo inteiro. Romanos 1:25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas criadas em lugar do Criador. Qualquer coisa em sua vida que ocupe o lugar de Deus, torna-se o seu Deus. Qualquer coisa que domine seus pensamentos e tome mais do seu tempo do que o Deus vivo, torna-se o seu Deus. Além disso, eles também eram culpados de perversão sexual. Uma das últimas direções que uma nação toma antes do julgamento costuma ser essa. Geralmente encontrada em sociedades abastadas. Não relações sexuais normais, mas perversões de vários tipos. Tentativas de encontrar novas maneiras de obter prazer através do sexo. Isso se torna uma ocupação em tempo integral para muitas pessoas. Basta ir a uma banca de revistas hoje e você verá uma infinidade de publicações dedicadas a isso, tentando encontrar algum novo ângulo, alguma nova abordagem. Agora, no meio de tudo isso, em Sodoma, vivia Ló. Ele havia escolhido Sodoma como seu lar, e as Escrituras dizem que ele era infeliz e estava atormentado. O problema de Ló era que ele tinha um pé no reino de Deus e o outro pé num mundo pecaminoso. Ele estava preso entre os dois. Ele não era feliz no mundo pecaminoso e também não era feliz no reino de Deus. E muitos de vocês são assim. Vocês frequentam a igreja, são membros de uma igreja, acreditam em Deus com a cabeça. Às vezes leem a Bíblia e têm uma aparência religiosa, mas lá no fundo, sabem que seus corações pertencem ao mundo, ao cosmos, a este sistema mundano dominado pelo mal. Muitos de vocês têm uma herança cristã. Seus pais eram cristãos. Vocês aprenderam sobre a Bíblia na escola. Mas agora, vocês são homens ou mulheres do mundo, ou jovens, mas nunca se sentem plenamente satisfeitos com seu relacionamento com Deus. Algo está errado, algo está faltando, algo está perdido. Vocês sabem o que é. Talvez nunca tenham nascido de novo. Talvez nunca tenham realmente recebido Cristo de forma total e completa como seu Senhor e Salvador. E nesta noite, nesta última noite dessa grande missão, esta é a sua noite de fazer esse compromisso. Nós temos esperança em Cristo. Nós temos algo a oferecer às pessoas. Um novo dia, um novo reino, um novo mundo. Um novo mundo está para nascer. Um novo céu e uma nova terra.
e nós faremos parte disso, porque estamos no seu reino. Jeremias chorou por Jerusalém, porque viu que o julgamento estava chegando, e ele foi chamado de o profeta chorão. Jesus chorou por Jerusalém 700 anos depois e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Agora, o julgamento está vindo sobre ti. Deus avisou Sodoma. Ele enviou 2 mensageiros para alertá-los, mas a esposa de Ló não acreditou. Ló acreditou. Os mensageiros alertaram. A esposa de Ló foi avisada: não olhe para trás. Mas ela não creu. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, exatamente como tinha sido avisada. A ira de Deus foi derramada sobre Sodoma. A esposa de Ló, assim como Abraão, sabia que isso estava chegando. Abraão orou e disse: Senhor, se encontrares 50 pessoas justas em Sodoma, pouparás a cidade. Deus disse: sim. Abraão perguntou: e se forem 45, e 30, e 20, e 10? E Deus respondeu: sim. Mas não havia nem mesmo 10 pessoas justas, 10 pessoas totalmente comprometidas com Deus. Assim, o julgamento veio. Agora, qual é a lição que aprendemos com essa declaração? Lembrem-se da esposa de Ló. Por que Jesus disse isso? Primeiro, lembre-se de que ela era a esposa do sobrinho de Abraão. Ela viveu na tenda de Abraão muitas vezes e viu o poder de Deus. E a quem muito é dado, muito será exigido. Em segundo lugar, lembre-se do que um casamento errado pode causar. Ela era uma cananeia, e Deus havia proibido seu povo de se casar com essas tribos pagãs ao redor deles. Quantos homens e mulheres já foram destruídos por casar com a pessoa errada, que os influenciou de forma equivocada? Por isso é tão importante buscar a pessoa que Deus tem para você. Em terceiro lugar, acho que Jesus disse isso para que nos lembremos do pecado dela. Parece um pecado tão pequeno, mas representava algo muito mais profundo. Representava anos de incredulidade. Representava rebeldia contra Deus em muitas ocasiões. Deus, em sua misericórdia, estava dando a ela outra chance. E Deus disse: não olhe para trás, não olhe para Sodoma. Sodoma estava sob o controle do diabo, mas ela não conseguiu evitar. Seu coração ainda estava em Sodoma, mesmo enquanto escapava do julgamento. O pecado dela não parecia tão grande, apenas olhar para trás, mas algo mais profundo dentro dela a fez olhar para trás. E em quarto lugar, lembre-se de que ela estava quase salva. Eles estavam no portão de Zoar, a cidade de refúgio. Naquela época, as cidades de refúgio eram locais onde as pessoas podiam correr caso tivessem cometido um crime, como o homicídio, até que seus casos fossem resolvidos e eles tivessem um julgamento justo. Isso era necessário, porque a justiça muitas vezes era feita com linchamentos ou apedrejamentos instantâneos. Eles estavam bem na entrada de Zoar quando a esposa de Ló olhou para trás. E foi naquele momento que ela se transformou numa estátua de sal. Agora, a Bíblia diz que Agripa, o grande rei, ouviu Paulo pregar e ele quase foi persuadido, mas ele endureceu seu coração. Muitos de vocês estão quase persuadidos de entregar sua vida a Cristo, mas vocês vão arriscar que podem fazer isso sem Ele. Alguns de vocês estão assim. E então, em quinto lugar, lembre-se de que ela foi oferecida salvação. Cristo é o lugar de salvação e refúgio. É na cruz onde Deus derramou o seu amor e onde nossos pecados foram levados por Cristo. Ele se fez pecado por nós, que não conhecíamos pecado. Ele levou os seus pecados e os meus pecados. Ele tomou o meu julgamento. Ele levou o inferno que eu merecia naquela cruz. E quando ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Foi porque Deus não estava olhando para ele. Deus não abandonou seu filho. Ele abandonou o pecado que ele se fez por sua causa. Ele levou o inferno que nós merecíamos.
Ela foi oferecida salvação. Ela poderia ter sido salva. Isso era o que estavam tentando fazer, levar ela ao lugar seguro. E então, em sexto lugar, lembre-se de que Deus nunca julga sem avisar. Ele sempre avisa. Tivemos uma inundação, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, que matou centenas de pessoas em Johnstown, na Pensilvânia, e eles foram de um lado para o outro no vale, avisando as pessoas de que a barragem tinha uma rachadura e que poderia quebrar a qualquer momento e pedindo para evacuarem. Mas as pessoas não evacuaram. A barragem quebrou uma noite e dezenas de pessoas perderam suas vidas. Mas eles haviam sido avisados. E então, em sétimo lugar, lembre-se de que quando Deus avisa, há perigo em adiar. As Escrituras dizem: prepara-te para encontrar com o teu Deus. Não adie. Quem endurecer o coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente cortado e sem remédio. Venha a Cristo enquanto você pode. Agora é o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação. Eu vou pedir que você fuja para o lugar seguro. O único lugar seguro e seguro em todo esse mundo é na cruz de Cristo e no túmulo aberto. Eu vou pedir que você faça algo que vimos milhares de pessoas fazerem esta semana, aqui neste estádio e em outros auditórios pelo país. Eu vou pedir que você se levante do seu assento. Centenas de vocês se levantem do seu assento agora e venham ficar em frente a esta plataforma e digam: ao vir, eu quero ter certeza de que meus pecados estão perdoados e que eu vou para o céu. Eu quero ter certeza de que estou no reino de Deus. Levante-se e venha. Centenas de vocês. Ninguém saindo do estádio, por favor, neste momento santo, enquanto as pessoas já estão vindo aqui em Bramall Lane. Você sabe, na noite em que eu vim a Cristo, eles cantaram 2 músicas e eu vim no último verso da última música. E eu era líder na minha igreja, líder de jovens, e estou feliz que eles esperaram por mim. Nós vamos esperar por você. Deus está falando com você. Há uma voz pequena dentro de você que diz que você deve vir. Você vem. Você que está assistindo em outras partes do mundo, levante-se e muitas pessoas se ajoelham ao lado de seus televisores e fazem seus compromissos. Alguns fazem seu compromisso deitados na cama. Onde quer que você esteja, pode ser em um bar. Recebemos tantas cartas de pessoas que assistem à televisão em um bar e fazem seu compromisso, ou em um quarto de hotel. Se você estiver nos Estados Unidos ou no Canadá, pegue o telefone e ligue para o número na tela da sua televisão e faça esse tremendo compromisso com Cristo. Não deixe essa noite passar sem fazer o seu compromisso. Nós vamos esperar por você de todos os lugares, há muito tempo. Levante-se e venha. Esta é a maior decisão que você tomará em toda a sua vida. Há 2 erros iguais e opostos nos quais nossa raça pode cair a respeito dos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Não devemos cair em nenhum desses extremos, mas estarmos conscientes e alertas. Durante meu ministério,
Tenho visto muitas pessoas sofrendo consequências terríveis por ignorarem os sinais de batalha espiritual em suas vidas. Lembro-me de uma família em Charlotte que parecia estar sob constante ataque. Problemas de saúde inexplicáveis, conflitos familiares intensos, dificuldades financeiras súbitas. Quando começamos a orar e buscar a direção de Deus, descobrimos que haviam participado de práticas espirituais contrárias aos ensinamentos bíblicos, abrindo portas para influências malignas. A Bíblia é clara quando nos adverte em Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. Não se achará entre vós quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Neste momento, quero compartilhar com vocês 9 sinais que podem indicar a presença de ataques espirituais em nossas vidas. Não para gerar medo, mas para equipá-los com discernimento espiritual, permitindo que reconheçam essas manifestações e busquem a proteção divina. Primeiro sinal: mudanças inexplicáveis na saúde. Um dos primeiros indícios de que podemos estar enfrentando batalhas espirituais são alterações repentinas e inexplicáveis em nossa saúde física. Dores persistentes, enfermidades que não respondem a tratamentos médicos ou sintomas que surgem sem causa aparente podem, em alguns casos, ter raízes espirituais. Em meus anos de ministério, conheci uma senhora em Atlanta que sofria de dores intensas que nenhum médico conseguia diagnosticar. Após meses de angústia, ela nos procurou para aconselhamento espiritual. Gostou do tema? Comente e inscreva-se no canal. Não perca o final, pois há uma surpresa espiritual esperando por você. Durante nossas conversas, descobrimos que ela havia participado de sessões de consulta espiritual com uma vidente, buscando orientação para problemas familiares. Após arrependimento sincero e orações de libertação, seus sintomas começaram a desaparecer gradualmente. É fundamental entender que nem toda enfermidade tem origem espiritual. Deus nos deu a medicina como uma bênção e devemos sempre buscar ajuda médica quando necessário. No entanto, como nos ensina Tiago 5, versículos 14 e 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O pastor Adrian Rogers, grande homem de Deus, costumava dizer: quando a medicina termina, o milagre começa. Mas às vezes, o milagre é a medicina. Precisamos de equilíbrio e discernimento, buscando tanto a intervenção médica quanto a espiritual. Se você está enfrentando problemas de saúde persistentes que os médicos não conseguem explicar, não negligencie a possibilidade de haver um componente espiritual. Examine sua vida em oração, buscando identificar se há portas abertas para a influência do inimigo, como o envolvimento com práticas ocultistas, ressentimentos profundos, não resolvidos ou pecados habituais não confessados. Lembro-me de um jovem pastor que sofria de ataques de pânico severos. Após muito aconselhamento e oração, ele reconheceu que carregava um profundo ressentimento contra seu pai, que o havia abandonado na infância. Ao perdoar genuinamente seu pai e entregar essa ferida a Deus, os ataques de pânico cessaram completamente, como nos ensina Hebreus 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando,
vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, frequentemente estabelecia conexões entre enfermidades e opressão espiritual, como vemos em Lucas 13, versículos 11 a 13. E eis que estava ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela curvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Jesus declarou que ela estava presa por Satanás. Quando enfrentamos ataques à nossa saúde, podemos nos apoiar nas promessas de Deus. O Salmo 41, versículo 3, nos assegura: O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Na sua doença, tu o restaurarás. E Êxodo 15, versículo 26, declara: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Quer proteger seu lar do mal? Curta este vídeo, comente Jesus é fiel e inscreva-se para não perder a mensagem poderosa no final. Segundo sinal: sonhos perturbadores e pesadelos recorrentes. Outro sinal importante que pode indicar batalha espiritual são os sonhos perturbadores e pesadelos recorrentes, especialmente aqueles que envolvem temas ocultistas, sensações de opressão ou figuras ameaçadoras. Na Bíblia, vemos que Deus frequentemente se comunicava através de sonhos. Pensemos em José, Daniel e muitos outros. No entanto, o inimigo também pode tentar influenciar nossa mente durante o sono, quando estamos mais vulneráveis e nossas defesas conscientes estão mais baixas. O Dr. Charles Stanley, notável pastor e autor cristão, explica: nossos sonhos podem refletir nossos temores e ansiedades, mas também podem ser um campo de batalha espiritual, onde o inimigo tenta semear medo, confusão e desânimo. Durante um retiro de jovens que liderei nos anos 80, uma adolescente compartilhou que estava tendo pesadelos recorrentes após ter participado de uma brincadeira com um tabuleiro Ouija em uma festa. Esses pesadelos a deixavam exausta e aterrorizada. Após confessar e renunciar a essa prática, juntamente com orações de intercessão da equipe pastoral, os pesadelos cessaram completamente. É importante ressaltar que nem todo sonho perturbador tem origem espiritual. Nossa mente processa experiências, temores e estresse durante o sono. No entanto, quando esses sonhos apresentam padrões consistentes de opressão, medo intenso ou temas ocultistas, devemos estar atentos à possibilidade de influência espiritual negativa. Como cristãos, temos autoridade em Cristo para resistir a esses ataques. Em Marcos 16, versículo 17, Jesus promete: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. E em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes de dormir, podemos criar um ambiente de paz e proteção espiritual através da oração, meditação nas Escrituras e louvor. O Salmo 4, versículo 8, nos assegura: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Lembro-me de um missionário que retornou de um campo onde práticas de feitiçaria eram comuns. Ele começou a ter pesadelos terríveis que o impediam de descansar adequadamente. Durante um aconselhamento, descobrimos que ele havia trazido alguns artefatos culturais que eram utilizados em rituais pagãos.
Após se desfazer desses objetos e buscar a purificação espiritual através da confissão e oração, os pesadelos cessaram. A palavra de Deus deve ser nossa defesa contra esses ataques noturnos, como nos ensina o Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Hoje, meditar nos versículos bíblicos antes de dormir fortalece nossa mente contra investidas do inimigo. O respeitado teólogo John MacArthur adverte: o inimigo ataca nossas mentes quando estamos mais vulneráveis, e o sono é um desses momentos. Fortalecer-se na palavra antes de dormir é como colocar uma sentinela à porta de nossos pensamentos. Se você sente Deus falando ao seu coração, deixe um like, comente "Glória a Deus" e inscreva-se. Fique até o fim para um segredo que mudará sua fé. Se você está enfrentando pesadelos recorrentes, considere estas medidas práticas. Examine sua vida espiritual, buscando identificar possíveis portas abertas para influências negativas. Confesse qualquer pecado conhecido e renuncie a práticas contrárias à vontade de Deus. Ore especificamente por proteção durante o sono, invocando o nome de Jesus. Leia e medite nas Escrituras antes de dormir, especialmente em salmos de proteção, como o Salmo 91. Se necessário, busque auxílio de líderes espirituais maduros para a oração e aconselhamento. Em Filipenses 4, versículo 8, Paulo nos instrui a focar nossa mente em coisas positivas. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esta prática pode transformar não apenas nossa vida desperta, mas também nossa vida onírica. Considere esta história que ilustra a importância do discernimento espiritual nesta área. Um pastor de nosso círculo de amizades enfrentava sonhos perturbadores que o acordavam várias vezes durante a noite. Inicialmente, atribuiu isso ao estresse de seu ministério. No entanto, ao orar sobre o assunto, o Espírito Santo trouxe à sua memória que havia recentemente adquirido alguns livros sobre ocultismo para entender melhor como combatê-lo. Embora sua intenção fosse educativa, essa literatura havia aberto uma porta espiritual. Após se desfazer dos livros e buscar purificação, os sonhos cessaram. Como nos ensina 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Lembre-se sempre de que em Cristo temos vitória sobre toda a manifestação do mal. Os sonhos perturbadores podem ser um sinal de batalha espiritual, mas não devem nos dominar pelo medo. Como declarou o grande evangelista D.L. Moody, se você está muito ocupado olhando para o inimigo, não terá tempo para olhar para Deus. Terceiro sinal: conflitos e desarmonia no lar. O terceiro sinal de ataque espiritual que quero abordar são os conflitos e a desarmonia constantes no ambiente familiar. O inimigo sabe que a família é uma instituição divina e um pilar fundamental na sociedade. Quando ele consegue introduzir divisão e discórdia no lar, muitas outras áreas da nossa vida são afetadas. A família é uma instituição divina, estabelecida pelo próprio Deus antes mesmo da igreja. Quando o lar, que deveria ser um refúgio de paz e harmonia, torna-se um campo de batalha constante, com discussões frequentes, ressentimentos inexplicáveis e uma atmosfera de tensão, é possível que estejamos enfrentando um ataque espiritual.
O apóstolo Pedro nos adverte em 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O inimigo sabe que se conseguir destruir a harmonia familiar, muitas outras áreas de nossa vida serão afetadas. Lembro-me de uma família em Houston que me procurou desesperada. Eles eram cristãos fiéis, serviam na igreja e estudavam a palavra. Mas, de repente, sem qualquer razão aparente, começaram a experimentar conflitos intensos. O marido e a esposa mal conseguiam conversar sem discutir. Os filhos tornaram-se rebeldes. E a atmosfera em casa era de constante tensão. Antes de mergulharmos na palavra, comente "Eu creio", inscreva-se e ative o sininho. O final deste vídeo traz uma bênção especial para sua casa. Durante nosso aconselhamento, descobrimos que haviam adquirido alguns objetos decorativos durante uma viagem missionária. Objetos esses que eram utilizados em rituais pagãos locais. Após se desfazerem desses itens e reivindicarem a proteção divina sobre o lar, gradualmente a paz foi restaurada. O grande pregador Charles Spurgeon disse certa vez: "Um lar onde o nome de Deus não é invocado diariamente é como uma casa sem teto, exposta a todas as tempestades." Quando negligenciamos a cobertura espiritual sobre nossa família, abrimos espaço para o inimigo semear discórdia. A Bíblia nos oferece diretrizes claras sobre como manter a harmonia familiar. Em Efésios 5, versículo 21, somos instruídos: "Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo." Este versículo estabelece o fundamento para relacionamentos saudáveis, humildade e submissão mútua. Quando o orgulho e o egoísmo dominam, a porta está aberta para conflitos. Conheci um casal em Minneapolis que experimentava discussões constantes. Cada conversa se transformava em debate, cada pequena divergência em confronto. A situação chegou a tal ponto que estavam considerando o divórcio. Durante o aconselhamento, percebemos que ambos vinham lutando pelo controle, cada um tentando provar que estava certo. O problema não era apenas comportamental, mas tinha raízes espirituais. O inimigo explorava o orgulho de ambos para destruir o casamento. Quando reconheceram essa realidade e começaram a praticar a humildade e o perdão, a situação mudou dramaticamente. Plus, o Dr. James Dobson, renomado psicólogo cristão e fundador da Focus on the Family, observa: muitos conflitos familiares que parecem ter causas puramente psicológicas podem ter, na verdade, uma dimensão espiritual significativa. O inimigo conhece nossas vulnerabilidades e sabe exatamente onde atacar para causar máximo dano. Para proteger nossos lares contra esses ataques, precisamos implementar algumas práticas espirituais. Primeiro, estabeleça momentos regulares de oração em família. Não há nada mais poderoso para unir um lar do que buscar a Deus juntos. Como promete Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Segundo, consagre seu lar a Deus. Assim como Josué declarou em Josué 24, versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça uma declaração consciente de que sua família existe para glorificar a Deus. Terceiro, pratique o perdão radical. Nada destrói a harmonia familiar mais rapidamente que ressentimentos acumulados. Efésios 4, versículo 26, nos adverte: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Note a conexão direta entre guardar ressentimento e dar lugar ao diabo em nossas vidas. Quarto, tenha cuidado com o que permite entrar em seu lar. Os programas que assiste,
os jogos, os livros e a música. Filipenses 4, versículo 8, deve ser nosso critério. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Recordo-me de uma família que enfrentava problemas constantes com seu filho adolescente. Ele havia se tornado rebelde, agressivo e distante. Durante uma conversa pastoral, o jovem revelou que estava jogando certos videogames com temas ocultistas e demoníacos que o fascinavam. Os pais, cristãos devotos, não tinham ideia do conteúdo desses jogos. Após removerem esse material da casa e estabelecerem limites saudáveis, combinados com aconselhamento espiritual, viram mudanças significativas no comportamento do filho. O respeitado teólogo R.C. Sproul dizia: "O que consideramos entretenimento inocente pode ser, na verdade, uma porta escancarada para influências espirituais destrutivas em nossos lares. Precisamos exercer discernimento constante em nossa cultura saturada de mensagens contrárias aos valores cristãos. Se você está enfrentando conflitos inexplicáveis e persistentes em seu lar, não se desespere. Lembre-se da promessa em 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Com a ajuda de Deus, é possível restaurar a paz e a harmonia em sua família." Quarto sinal: perdas financeiras inexplicáveis. Outro sinal de ataque espiritual que temos observado são as perdas financeiras inexplicáveis e persistentes. Quando enfrentamos constantes reveses econômicos sem causa aparente, negócios que inexplicavelmente fracassam, despesas inesperadas que surgem continuamente, ou uma sensação de que o dinheiro simplesmente escapa entre os dedos, pode haver uma dimensão espiritual por trás dessas dificuldades. A Bíblia nos ensina em João 10, versículo 10, "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Uma das áreas onde o inimigo frequentemente ataca é nas nossas finanças, pois sabe que dificuldades econômicas podem gerar estresse, ansiedade e até mesmo crises de fé. Durante meu ministério, conheci um empresário cristão em Dallas que subitamente começou a enfrentar prejuízos inexplicáveis. Seus negócios, que sempre foram prósperos, começaram a declinar rapidamente, sem qualquer razão aparente. Contratos foram cancelados, equipamentos quebravam constantemente e funcionários-chave pediam demissão. Ao buscarmos orientação espiritual, descobrimos que ele havia feito uma sociedade com uma pessoa envolvida em práticas desonestas e ocultistas. Após desfazer essa parceria e buscar a purificação espiritual, gradualmente seus negócios começaram a se recuperar. É importante ressaltar que nem toda dificuldade financeira é resultado de um ataque espiritual. Às vezes, são consequências naturais de más decisões, falta de conhecimento ou circunstâncias econômicas adversas. No entanto, quando essas dificuldades seguem um padrão persistente e inexplicável, é prudente considerar uma dimensão espiritual. O renomado pastor e autor John Piper observa: Satanás ataca nossas finanças não apenas para nos empobrecer materialmente, mas principalmente para roubar nossa paz e nos fazer duvidar da fidelidade de Deus como provedor. A Bíblia está repleta de promessas sobre a provisão divina. Em Filipenses 4, versículo 19, Paulo nos assegura: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. E em Malaquias 3, versículo 10, Deus promete: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Lembro-me de uma viúva em Seattle, que enfrentava uma situação financeira desesperadora. Mesmo sendo fiel nos dízimos e ofertas, e administrando seus recursos com sabedoria, enfrentava uma drenagem constante de suas economias através de problemas inesperados. Reparos na casa, problemas de saúde, etc. Durante um período de jejum e oração, ela se recordou de uma promessa que havia feito a Deus anos antes, de dedicar uma parte significativa de sua aposentadoria para missões. Ela havia esquecido essa promessa, mas o Espírito Santo a trouxe à memória. Após cumprir seu voto, a situação financeira começou a estabilizar-se milagrosamente. O renomado pregador A.W. Tozer sabiamente afirmou: quando o dinheiro se torna mais importante que a obediência, nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo em nossa economia. Para enfrentar ataques espirituais na área financeira, considere estas orientações bíblicas. Primeiro, examine sua fidelidade na mordomia cristã. Malaquias 3, versículos 8 e 9. Pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Segundo, verifique se há desonestidade em seus negócios ou finanças. Provérbios 11, versículo 1, nos adverte: balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Terceiro, avalie se a cobiça ou amor ao dinheiro está em seu coração. 1 Timóteo 6, versículo 10, alerta: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quarto, busque sabedoria divina para suas decisões financeiras. Tiago, 1, versículo 5, promete: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O Dr. Tony Evans, respeitado pastor e autor, frequentemente ensina: muitas batalhas espirituais manifestam-se primeiro no reino físico, e nossas finanças são particularmente vulneráveis. O inimigo sabe que, quando estamos preocupados com problemas financeiros, nossa fé e confiança em Deus podem ser severamente testadas. Se você está enfrentando dificuldades financeiras inexplicáveis e persistentes, busque discernimento espiritual. Confesse qualquer pecado relacionado a finanças, renuncie a práticas desonestas e entregue sua economia completamente nas mãos de Deus. Lembre-se da promessa em Deuteronômio 8, versículo 18. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas. Quinto sinal: sensação de ser observado ou presença estranha. Um quinto sinal que pode indicar ataque espiritual é a sensação persistente de ser observado ou a percepção de presenças estranhas, especialmente quando estamos sozinhos. Essa experiência pode manifestar-se como arrepios inexplicáveis, a sensação de que alguém está no quarto ou até mesmo vislumbres de sombras no canto dos olhos. É importante abordar este assunto com equilíbrio bíblico. A Escritura nos ensina que vivemos em um mundo onde forças espirituais atuam, tanto angélicas quanto demoníacas, como nos lembra Hebreus 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos.
Por outro lado, a Bíblia também nos alerta sobre a realidade de influências espirituais malignas. Durante um retiro espiritual que conduzia em Colorado Springs, uma jovem compartilhou que vinha sentindo uma presença opressiva em seu apartamento, especialmente à noite. Ela descreveu uma sensação constante de ser observada e, às vezes, ouvia sussurros quando estava sozinha. Inicialmente, atribuiu isso à imaginação ou estresse. Entretanto, ao investigarmos, descobrimos que a inquilina anterior do apartamento havia praticado rituais ocultistas no local. Após uma oração de purificação e libertação do ambiente, a jovem relatou que a sensação opressiva desapareceu completamente. O renomado evangelista Corrie ten Boom, que enfrentou os horrores dos campos de concentração nazistas e posteriormente se tornou uma poderosa voz para Cristo, frequentemente dizia: há lugares e situações onde a presença do mal é quase tangível. Não devemos ser paralisados pelo medo, mas sim equipados com discernimento espiritual. Quando percebemos essas presenças inquietantes, é fundamental lembrar que, como cristãos, temos autoridade em Cristo. Jesus prometeu em Lucas 10, versículo 19: eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de modo algum vos fará mal. O Dr. Neil Anderson, especialista em liberdade espiritual cristã, observa: percepções de presenças malignas frequentemente ocorrem quando o inimigo tenta intimidar o crente ou quando há portas espirituais abertas que precisam ser fechadas através do arrependimento e renúncia. Conheci uma família que se mudou para uma casa antiga em New England. Pouco depois, começaram a experimentar sensações inquietantes, passos no corredor durante a noite, objetos que mudavam de lugar e uma pesada atmosfera de opressão. Ao investigarmos a história da propriedade, descobrimos que ali haviam ocorrido rituais espíritas. Após uma cerimônia solene de consagração da casa a Cristo e orações específicas em cada cômodo, a família relatou uma transformação completa na atmosfera do lar. Se você está experimentando essas sensações perturbadoras, considere estas orientações bíblicas. Primeiro, afirme sua posição em Cristo. Colossenses 1, versículo 13, nos lembra: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como filhos de Deus, não precisamos viver com medo. Segundo, examine se há objetos ou práticas em sua vida que podem estar abrindo portas espirituais. Em Atos 19, versículo 19, vemos um exemplo poderoso. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Terceiro, consagre seu lar e ambiente a Deus, assim como Josué declarou em Josué 24, versículo 15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça uma dedicação consciente de seu lar como território santificado. Quarto, utilize a autoridade espiritual que Cristo lhe conferiu. Tiago 4, versículo 7, promete: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O respeitado teólogo e pastor Martin Lloyd-Jones alertou: muitos cristãos modernos, influenciados pelo racionalismo secular, tendem a descartar experiências de percepção espiritual como mera imaginação. Contudo, a Bíblia nos apresenta uma cosmovisão onde o mundo espiritual é real e ativo. Percepção dessas presenças nem sempre indica ataque direto, mas pode ser um sinal de vulnerabilidade espiritual que precisa ser abordada. Lembro-me de um estudante universitário que começou a sentir presenças opressivas em seu dormitório após participar, por curiosidade,
de uma sessão de tabuleiro ou Ouija promovida por colegas. Após confessar e renunciar a essa participação, as experiências cessaram. É essencial que não nos fixemos excessivamente nessas manifestações, pois isso pode levar ao medo paralisante, como nos lembra 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nosso foco deve estar em Cristo, não no inimigo. O pastor e autor Max Lucado salienta: nossas experiências sensoriais podem nos alertar sobre realidades espirituais, mas nossa resposta deve sempre ser direcionada a Jesus, não ao medo. Quando sentimos a presença de trevas, a solução é trazer mais luz, não temer a escuridão. Se estas experiências persistem, não hesite em buscar apoio espiritual de pastores maduros ou conselheiros cristãos experientes. A batalha espiritual não foi destinada a ser enfrentada sozinha, como nos lembra Eclesiastes 4, versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. 6º sinal: obstáculos e bloqueios em projetos pessoais. O 6º sinal de ataque espiritual que quero abordar são os obstáculos e bloqueios persistentes em projetos pessoais ou ministérios. Quando enfrentamos resistência constante e inexplicável em áreas onde sabemos que Deus nos chamou para atuar, quando portas se fecham repetidamente sem razão aparente, ou quando surgem impedimentos que parecem calculados para frustrar nosso progresso espiritual, pode haver uma dimensão espiritual por trás dessas dificuldades. Quando os planos que acreditamos terem sido inspirados por Deus continuamente enfrentam obstáculos inexplicáveis, quando as portas que deveriam se abrir permanecem firmemente fechadas, e quando experimentamos uma sensação de nadar contra a correnteza em nossos empreendimentos, é possível que estejamos enfrentando uma forma de resistência espiritual. O apóstolo Paulo reconheceu essa realidade quando escreveu aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 2, versículo 18. Por isso, quisemos ir até vós. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes. Mas Satanás nos impediu. Esta passagem revela que mesmo o grande apóstolo encontrou obstáculos que atribuiu diretamente à oposição do inimigo. Durante meus anos de ministério, lembro-me de um casal que sentiu um chamado claro para servir como missionários em uma região remota da América do Sul. Cada tentativa que faziam para avançar nessa direção era inexplicavelmente bloqueada. Problemas de visto que ninguém mais enfrentava. Dificuldades de financiamento quando outras iniciativas recebiam apoio, até mesmo problemas de saúde que surgiam misteriosamente sempre que progrediam em seus preparativos. Após um período de jejum e oração intensiva, descobriram que gerações anteriores de sua família haviam feito pactos com entidades espirituais locais daquela mesma região. Eles não sabiam disso, mas estavam enfrentando o que as Escrituras chamam de maldições geracionais. Após confissão, renúncia e libertação, os obstáculos começaram a se dissipar e, finalmente, puderam atender ao chamado de Deus. O renomado teólogo e autor Warren Wiersbe observa: quando o inimigo não pode nos fazer desistir através da tentação direta, ele frequentemente recorre a táticas de impedimento e desânimo. Muitos bons projetos para o reino de Deus foram abandonados, não porque os obreiros pecaram, mas porque simplesmente desistiram frente a obstáculos persistentes. É crucial distinguir entre os obstáculos que Deus permite para o nosso crescimento e aqueles que o inimigo coloca para nos impedir. Nem toda dificuldade é um ataque espiritual.
Algumas são testes divinos, como observa Tiago 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A doutora Beth Moore, respeitada estudiosa bíblica e autora, comenta: enquanto Deus pode usar obstáculos para refinar nosso caráter, o diabo os usa para derrotar nosso espírito. A diferença está no resultado final. Os testes de Deus sempre nos aproximam mais de sua vontade, enquanto os impedimentos do inimigo sempre tentam nos afastar dela. Lembro-me de um pastor que tentava estabelecer um ministério de recuperação para dependentes químicos em sua comunidade. Cada vez que avançava, enfrentava bloqueios inexplicáveis. Autoridades locais criavam obstáculos burocráticos sem precedentes, equipamentos quebravam misteriosamente, voluntários-chave sofriam acidentes ou adoeciam. Descobrimos posteriormente que havia poderosos interesses relacionados ao tráfico de drogas na região que se sentiam ameaçados por esse ministério. Após uma campanha de oração congregacional, onde centenas de cristãos intercederam especificamente contra essas forças de oposição, os obstáculos começaram a ceder e o ministério floresceu, transformando centenas de vidas. Como enfrentar esses bloqueios espirituais? A Bíblia nos oferece várias estratégias. Primeiro, persista em oração. Jesus nos ensinou a parábola da viúva persistente, precisamente para mostrar que devemos orar sempre e nunca desfalecer, como em Lucas 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A oração persistente, frequentemente, é a chave para derrubar barreiras espirituais. Segundo, examine seu coração quanto a pecados não confessados. Isaías 59, versículo 2, adverte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Às vezes, o obstáculo está em nós mesmos. Terceiro, busque confirmação espiritual. Antes de concluir que está enfrentando oposição espiritual, verifique se o projeto que está perseguindo realmente alinha-se com a vontade revelada de Deus. Provérbios 16, versículo 9, nos lembra: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quarto, use a autoridade espiritual que Cristo lhe conferiu. Em Mateus 16, versículo 19, Jesus promete: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O pastor A.W. Tozer sabiamente nos adverte: nunca assumamos que um caminho é fácil quando Deus o escolhe, nem que um caminho é errado porque está cheio de dificuldades. A vontade de Deus frequentemente nos leva por caminhos de oposição, pois o inimigo sempre resiste àquilo que mais glorificará a Deus. Conheci um empresário cristão que tentava estabelecer um negócio ético em um setor conhecido por práticas corruptas. Cada vez que avançava, enfrentava resistência extraordinária, contratos que inexplicavelmente fracassavam, parceiros que subitamente mudavam de ideia, até mesmo ameaças veladas. Durante um retiro espiritual, ele percebeu que estava enfrentando não apenas a oposição humana, mas forças espirituais entrincheiradas naquele setor. Ao invés de lutar sozinho, ele formou um grupo de intercessores dedicados que oravam especificamente por seu empreendimento. Gradualmente, as portas começaram a se abrir e hoje seu negócio é um poderoso testemunho de integridade em um ambiente desafiador.
O pastor e teólogo Jonathan Edwards ensinou: quando Deus está prestes a conceder uma grande bênção à sua igreja, de acordo com sua vontade e sabedoria, despertar primeiro uma grande oposição contra ela. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to
hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. The leaves fall slow on worn-out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow clock. Ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept.
We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go.